Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre o que é o Fundeb, na verdade, né? Então vamos lá. Antes de existir o Fundeb, existiu o Fundef, né? Que foi um fundo que foi criado para garantir toda essa vinculação que tem de recursos que é repassado para a educação do ensino fundamental. O Fundef, ele era voltado apenas para o ensino fundamental. Ele não abordava aí, por exemplo, algumas modalidades da educação, como a EJA. E ele foi criado em 96 por uma emenda constitucional também. Ele vigorou até 2006, né, como fundo, e depois disso foi feito o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, que agora virou o Fundeb, para valorização dos profissionais da educação. Então, só para a gente se situar, né, o Fundeb ele foi instituído aí pela uma emenda constitucional em 2006, lá em dezembro, e foi regulamentado aí por várias medidas provisórias, e decretos e leis. Então, em junho de 2007, ele foi regularizado certinho. Atualmente, ele é o principal mecanismo que nós temos de financiamento da educação básica. O que acontece? O Fundeb ele vai ser um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e um do Distrito Federal, composto aí por impostos estaduais, impostos municipais e impostos federais. Em 2019, só no ano de 2019, o Fundeb ele chegou a arrecadar 166 milhões, né? Arrecadando aí 151 milhões pelos estados e pelo município e Distrito Federal e 15 bilhões pela União. Por quê? Porque a União contribui com apenas 10% do valor total que tiver do Fundeb. Então, olha quanto dinheiro é voltado para a educação. O que é o Fundeb, então, realmente? Então, o Fundeb ele vai ser um fundo especial de uma natureza contábil, ou seja, ele vai arrecadar dinheiro no âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal. Vai dar um total aí de 27 fundos para a gente poder formar um valor, juntar um valor para poder estar investindo na manutenção da educação. E esses recursos, de onde vêm esses recursos? Esses recursos eles são provenientes de dois tipos. Nós temos, por exemplo, os recursos dos municipais e os estaduais, que são obrigatórios, que é aquele que está na Constituição, aquele que tem que entra pelos meios legais. E nós temos as contribuições voluntárias, que são aquelas que são provenientes dos impostos que nós pagamos. Então, todo mundo contribui, na verdade, para o Fundeb, para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais do magistério. Então, é muito importante isso ficar claro. Além desses recursos, o Fundeb ainda ele vai compor, a título de uma complementação, recursos federais, sempre que em cada estado não conseguia ir alcançar o valor mínimo que se tem definido nacionalmente por aluno. Então, cada aluno custa anualmente tanto de valor para o estado ou para o município. Então, o Fundeb ele serve para isso, para complementar esse valor. Só para a gente entender um pouquinho da história do Fundeb. Em 2 bilhões de reais, em 2007, foram aumentando devagarzinho e passou para 3 bilhões em 2008, 5 bilhões em 2009. Então, olha só. E agora, como eu falei para vocês, em 2019, ele chegou a arrecadar um valor super grande, 151 bilhões. Então, o Fundeb ele é extremamente necessário para a manutenção do ensino da educação básica no Brasil, tá certo? Esses investimentos eles são distribuídos aí de acordo com os cumprimentos legais que existem na lei. E para quem que se destina? Para onde que vai esse dinheiro do Fundeb? Então, ele vai para os estados, para os municípios, né, e para o Distrito Federal, que não tem como oferecer um atendimento de educação básica essencial, como salário para os professores e manutenção da educação básica. E quais são os alunos que são contemplados com esse dinheiro do Fundeb? Então, nós temos aí os da etapa da educação infantil, das creches, da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, das modalidades que eu tenho do ensino regular na educação especial, da EJA e da educação profissional, e que vai ser integrada à EJA, né? Tenho também atendimento para as escolas rurais, as escolas que ficam em quilombos, ou então escolas de tempo integral e escola de tempo parcial. Então, todo esse dinheiro que é arrecadado, esses 158 bilhões que foi arrecadado no ano passado, né, 2019, ele vai ser voltado para a manutenção de ensino nisso.
nós temos uma realidade aqui em São José que a gente não precisa de Fundeb para tal, não sei o que. Precisamos, o Fundeb é essencial. 60% do valor do Fundeb ele é destinado ao pagamento dos profissionais do magistério. 40% desse valor vai ser destinado para manutenção. Então, os municípios recebem esse dinheiro para investir em educação. E como se acessa esses recursos? De que forma que eles são acessados, né? Então, eles são distribuídos de forma automática desses fundos. Eles não têm uma necessidade de uma autorização específica, nem de um convênio, né? Então, ele vai ser automático, de forma periódica, e mediante crédito em conta que vai ser específica de cada governo, estadual ou municipal, tá? Essa distribuição aí vai ser baseada com o quê? Com base no censo escolar do último ano. Então, por exemplo, se uma escola do ano passado aqui de São José tinha 500 alunos e esse ano ela tem 600 alunos, ela só vai receber o valor referente a 500 alunos, porque é referente ao ano anterior. Então, olha como é que é importante a questão de Fundeb para poder fazer, além da manutenção da educação básica, promover a igualdade, promover a justiça, o acesso e a permanência de todas as crianças na escola. Então, quem são os órgãos gestores que vão estar fiscalizando isso? Então, existe aí o INEP, né, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, ele vai estar realizando o censo escolar cada ano e disponibilizando esses dados para poder fazer esse levantamento e mandar o dinheiro para os estados, para o município. Nós temos também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, né, que dá um apoio técnico aí para o Distrito Federal, para os estados, para os municípios, vai realizar a capacitação de membros dos conselhos estaduais, federais, nacionais, tá? Vai divulgar as orientações, divulgar dados, realiza aí estudo técnico para ver qual é o valor referencial por aluno para cada ano, né, para assegurar a qualidade do ensino e vai monitorar a aplicação desses recursos. Além desses dois órgãos gestores, nós também temos o Ministério da Fazenda, que vai estar fazendo aí uma estimativa da receita desse fundo, vai estar definindo e publicando aí quais são os parâmetros operacionais junto com o MEC para serem gastos, vai estar disponibilizando esses recursos que são arrecadados, né? É uma forma de distribuir esse fundo e vai realizar o fechamento das contas e das receitas anuais que se tem do Fundeb. Além do Ministério da Fazenda, nós temos o Ministério do Planejamento também, que assegura o orçamento desses recursos e participa aí do Conselho do Fundo no âmbito federal, no âmbito da União. Temos também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, né? Esses dois bancos que eles trazem contas específicas para a manutenção desse dinheiro que vai ser depositado. Então, o que a lei garante, né? A lei regulamenta aí que esse novo Fundeb, ele tem que levar em conta as metas do Plano Nacional de Educação, né? Aquele plano decenal que nós temos, o PNE, o valor anual por aluno que vai ser investido em cada etapa da educação, em cada modalidade da educação, a transparência, o controle social desses fundos que nós temos, todo o conteúdo e uma periodicidade de avaliação de indicador de qualidade. Então, olha como é que o Fundeb é muito importante. Não é só arrecadar dinheiro, é arrecadar dinheiro com consciência e saber como aplicar esse dinheiro. Além disso, o regulamento também ponderações que vão ser relativas, por exemplo, ao nível socioeconômico dos alunos, disponibilidade dos recursos que têm sido oferecidos na educação e o potencial de arrecadação de cada ente federativo, ou seja, quanto cada um consegue colocar. Quanto ao padrão mínimo de qualidade de ensino, a gente tem aí a referência custo-aluno-qualidade, tá? Que está constante lá no Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13005 de 2014, se eu não me engano, e tem o objetivo aí de encontrar um financiamento que é necessário para poder, de acordo com a quantidade de estudantes, melhorar a qualidade de educação no Brasil, melhorar essa qualidade de educação que nós temos, tá? Então, o texto do Fundeb foi aprovado aí, né? Ele vai estar funcionando como? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, então ele prevê um aporte da União, ou seja, um dinheiro que a União vai estar colocando. Antes ela colocava só 10%. Então vai aumentar para 12% esse valor do Fundeb em 2021. Aí depois, progressivamente, quando for em 2026, vai chegar em 23%. Ou seja, imagina só, se ano passado a gente arrecadou 158 milhões, imagina mais 23% da União em cima desse valor. Vai dar muito, nem fiz a conta, tá? Então esses repasses aí vão estar entrando nos gastos, eles não vão estar entrando nos gastos de teto do governo. Lembra aquela lei que teve?
gasto de teto máximo que tem, não entra nisso. Então a gente pode ficar tranquilo. E o que a gente tem que pensar? São José precisa? Não sei, não precisa, Jacareí, cidades vizinhas. Eu sei que 46% dos municípios do Brasil precisam desse dinheiro, porque não conseguem pagar o valor mínimo que eles estabelecem para o salário do professor. Imagina só, é muita gente sendo subfinanciado pelo valor do Fundeb. Então é muito importante que agora ele vá para o Senado e ele consiga ser aprovado. Então teve essa aprovação da PEC 15 de 2015, né, que é o nome do Fundeb, que teve aí, na Câmara dos Deputados. Agora ele vai seguir para o Senado Federal como PEC 26 de 2020. E é de extrema importância, pois é questão de política de financiamento educacional. Só em 2019 o Fundeb já distribuiu entre os estados e os municípios 165 bilhões de reais. Então, ele distribuiu um montante muito grande, né? Ele vai redistribuir um montante muito grande em relação aos valores que se tem. Então, o Fundeb ele é de extrema importância justamente por quê? Para a gente poder pensar que todo o município, todo o estado que não tem condições de estar mantendo a qualidade do ensino, ele precisa desse fundo para manutenção. Ele precisa de uma ajuda para manutenção. Vamos pensar assim, o Fundeb é uma poupança que os estados vão colocando dinheiro, os municípios colocam dinheiro dos impostos arrecadados, né? Cerca de 15% dos impostos aí de ICMS, de impostos de IPTU, IPVA e tudo mais. Então, 15% desse valor vai para o Fundeb. Então, é uma poupança, vamos pensar desse jeito, que vão sendo colocados dinheiros e valores lá dentro e que, nesse montante, juntou tudo isso, a União vem em cima disso e lá em 2026, se for aprovado, e vai ser, eles vão colocar 23% a mais daquilo. Então, é como se você fizesse uma poupança, viesse seu pai e fala, ó, vou dar 20, se você conseguir juntar tanto, eu vou te dar 23% a mais. Né? Então é desse jeito que funciona. O Fundeb ele é de extrema importância para a gente, para nós professores, para a educação básica e educação de qualidade. Não é somente prevendo só o mínimo, mas é prever o que todo mundo merece: acesso, garantia, permanência e qualidade na educação. Então é isso, gente. Ó, brigadão. E a gente faz um outro vídeo depois falando sobre outros assuntos, beleza? Tchau, tchau.